Companheiros e companheiras, estamos de volta hoje com o podcast Encontro com a Justiça no seu modo tudo. E vamos voltar comemorando 11 anos de vida do nosso programa Encontro com a Justiça com um convidado muito especial. Um homem da paz, um mensageiro da paz, um sociólogo, um poeta, um escritor, um empresário bem-sucedido. Um homem que nos dá muita satisfação conviver com ele, aprender com ele, ler as suas poesias e ter como modelo a vida desse nosso querido sociólogo Caio Ferraz. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, doutor Ciro. Um grande abraço, prazer encontrar com você aqui. Depois de tanto tempo, você nos deixa muitas saudades aqui ao povo brasileiro, sobretudo ao povo excluído, ao povo sofrido, que você é um homem de grande sensibilidade. Eu queria que você se apresentasse, eu falei pouca coisa de você, quem é Caio Ferraz? Caio Ferraz, em que contexto entra na história da civilização brasileira? É importante a gente pensar um pouco, não o poeta Caio Ferraz, não o sociólogo Caio Ferraz, mas o menino que veio de uma favela, filho de um operário, meu pai era mineiro, chega no Rio de Janeiro, no ano e no mês que Getúlio Vargas suicidou, em 1954, em agosto, e meu pai chega com 5 filhos de Minas Gerais, e aqui ainda produz mais 8 filhos, 13 filhos, mãe mineira, pai mineiro, minha mãe muito católica, muito devotada à família, e vão para uma parte da cidade do Rio de Janeiro chamada Vigário Geral, que era um descampado, que era uma região que estava tendo muita obra. Vigário Geral na época estava sendo muito industrializado, e meu pai foi para o lugar e acabou construindo um pouco da cidade, da história de Vigário Geral. E ali minha família foi crescendo, eu sou o 9º filho de uma família. Até então eu era um pobre menino de uma favela, desconhecido, sem ninguém saber quem eu era, e eu percebi que eu tinha desde a minha infância, desde os meus 5, 6 anos de idade, uma veia poética. Eu não sei por que eu percebi isso. Comecei a escrever, comecei a ler, comecei a me debruçar, lendo jornal de cabeça para baixo, lendo jornal de peixaria. E meu pai começou a se interessar por isso, minha família começou a se interessar por isso, e fui me desenvolvendo intelectualmente. E eu tive a felicidade de poder ler os Camões, os Lusíadas, ler Fernando Pessoa, e comecei a vir ao centro da cidade comprar livros e montar minha própria biblioteca, ler os grandes pensadores. Isso antes de entrar na universidade, antes de pensar em ser sociólogo, antes de sonhar em ser sociólogo. A minha profissão seria engenheiro mecânico, seria para realizar o sonho do meu pai. Eu fiz 8 anos de Senai, 6 anos de Senai, eu sou fresador, ajustador, torneiro mecânico, projetista, desenhista, fiz robótica. Eu fiz... Torneiro mecânico, você está credenciado para ser presidente da República, né? Quem sabe? Um dia, quem sabe. Então, quer dizer, eu fui para essa área, fui ser técnico mecânico, trabalhando na Rede Ferroviária Federal, e eu gostava dessa literatura. Quando, em 1989, houve um caso fatídico na minha família, a polícia literalmente assassinou meu irmão, à luz do dia, 1h da tarde, matou meu irmão, mais 3 pessoas na favela, que não tinham nada a ver com tráfico, nada a ver com crime. Meu irmão levou um tiro de 12 no rosto, esfacelou o rosto do meu irmão todinho. Eu era jovem, naquele afã de querer responder um pouco para minha mãe, tive que coletar o resto mortal do meu irmão e compor o rosto dele, para minha mãe não ver o corpo do meu irmão desfigurado. E naquele momento minha mãe ficou em desespero, chorando, sabe? Meu filho não é bandido, sempre é lógica de uma mãe, meu filho não é bandido. E eu vendo aquela cena, falei, mãe, um dia eu vou te dar a resposta sobre isso. Abandonei o caminho da engenharia mecânica e fui me debruçar para a área social, que eu já gostava de literatura, e comecei a ler muita história do Brasil. Comecei a tentar entender, antes dos portugueses chegarem aqui, o que tinha acontecido no Brasil. O que aconteceu para que Vigário Geral fosse amaldiçoado nessa cidade? Por que Rocinha é amaldiçoada nessa cidade? Por que Vidigal é amaldiçoado nessa cidade? Por que Jacaré é amaldiçoado nessa cidade? Porque essas pessoas foram desalmadas. Os negros não chegaram no Brasil, eles foram desalmados. Eles não tinham alma. Eles foram escravizados. Tiraram sua crença, tiraram seu batuque, tiraram seu afoxé, tiraram seu Ogum, seu Oxalá. E foram categoricamente canonizados para ser cristãos, para pertencer a um Deus que não pertencia a eles. Comecei a entender isso, aí a minha veia poética começou a deflorar mais ainda, começou
desembarcar em mim essa ideia de literatura. Aí comecei a estudar um pouco sobre isso, escrevi uma carta muito bonita para minha mãe, fazendo uma paródia entre o Vidas Secas e trabalhando um pouco dessa ideia, um padre falando com a minha mãe e eu dialogando com a minha mãe sobre o sentido do Brasil. Fiz uma carta bonita para minha mãe, poética, é lógico, e aí tentei explicar a ela. Lógico que minha mãe tentou entender a dor de uma mãe que vê um filho com o rosto desfigurado com um tiro de 12. A partir daí, quer dizer, essa foi uma das primeiras chacinas que eu vi acontecer na minha família. Além delas, houve várias chacinas em Vigário Geral, várias, não uma não. A de 29 de agosto de 1993 foi a mais sangrenta. A de 21, a mais sangrenta não, a mais visível, a que todo mundo chamou atenção, porque estava naquele momento acontecendo várias chacinas que ninguém percebia ou ninguém queria saber. Candelária, Canandiru, Corumbiara, Acari, você passava por várias chacinas. E quando eu montei o quebra-cabeça chacina, eu descobri uma coisa tristemente histórica. Dava exatamente o número 190. A soma de todas as chacinas da época dava 190, que era o número da polícia. E todas as chacinas foram executadas por pessoas ligadas à polícia. Aí eu falei assim, cara, calma aí, tem alguma coisa estranha nessa história. Meus amigos de infância morreram, eu tenho que dar uma resposta sobre isso. E aí me descobriram como sociólogo. Eu já estava me formando em ciências sociais, já tinha estudado muito a filosofia. Então o Caio, poeta, o Caio, sociólogo, ele parte a partir de um processo de não civilização para um processo de civilização. A sociedade brasileira começou a me reconhecer, por quê? Porque eu comecei a fazer uma leitura real da sociedade, que você não encontra em nenhum livro de história. Você pode pegar o Raízes do Brasil, aliás, o Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, fala uma coisa muito fantástica no livro dele. Somos todos desterrados em nossa própria terra. Está no livro Sérgio Buarque de Holanda, é um livro fantástico. Quando você lê isso, você fala assim, caramba, uau! Aí quando você lê Cecília Meirelles, você vai assim, ela fala uma coisa fantástica também, em Confidentes, ela fala uma coisa fantástica. Pode parecer loucura, mas era mesmo verdade. Quem pode ser verdadeiro sem que desagrade? Bacana. Bacana. Quando você lê Elizabeth Bishop, que é poetisa americana, que ela diz que o Rio não é uma cidade maravilhosa, mas sim um cenário maravilhoso para uma cidade. Que a poesia faz, né? Que mensagem que poesia dá. Que mensagem fantástica. Os poetas são verdadeiros filósofos da vida, né? Exatamente, porque eles conseguem enxergar no cotidiano o encantamento da vida. Ô Caio, e uma das respostas que você deu foi a criação da Casa da Paz. Como é que foi essa concepção? A ideia primeiro, a primeira percepção, não sei se o senhor lembra, doutor, que a primeira tragédia, quando as pessoas perceberam aquela pessoa, 21 pessoas mortas, ninguém tinha noção do que tinha acontecido em termos de coisa. A primeira reação da primeira mensagem que teve na imprensa é de que as pessoas podiam ser possivelmente ligadas ao tráfico. É a primeira leitura social que se faz. Aí eu tive uma ideia fantástica, Deus me deu uma luz fenomenal na hora de juntar todos os corpos, a cena dos corpos todinhos. E quando eu peguei Klebe, Amarildo, o Adalberto, comecei a pegar o nome das pessoas, eu vi que ninguém absolutamente tinha passagem na polícia. Eu lembrei da cena do meu irmão, que não tinha passagem na polícia, que tinha sido assassinado. Eu lembrei de vários amigos meus de infância que tinham sido assassinados, sem poder sequer ter um encontro com a justiça, ter um encanto com a justiça. Encontro e encanto são palavras fantásticas. Encontrar, encantar-se, enchanter em francês. Enchanter é trazer luz, é trazer brilho. Alguém tinha que trazer brilho para aquilo, alguém tinha que trazer um sentido para aquilo. Não podia sair, a justiça seria feita, mas demoraria, ela tardaria a acontecer. Então era preciso fazer uma justiça imediata, reparadora. As pessoas que estavam ali, um era ferroviário, o outro era cozinheiro, o outro era motorista, era um cobrador de ônibus, o outro era estudante. A cena da menina de 15 anos, do lado da mãe, com a Bíblia. Um menino foi assassinado com uma marmita na mão. Você quer algo mais significativo, além da carteira assinada, mais significativo para você dizer que um cara é trabalhador, a marmita na mão. É o símbolo maior do trabalho. Do trabalhador. Porque aquele cara está indo trabalhar. Do operário, exatamente. Então, quer dizer, a gente tem que resgatar um pouco desse sentido do que Getúlio Vargas nos ensinou, do que a história nos ensinou. Quem são os reparadores da história do Brasil? Quem são os grandes nomes da história do Brasil? Quem são as pessoas que fizeram justiça no Brasil? Então, eu tinha entendido isso porque eu tinha lido. Só como é que você convence a imprensa a falar sobre isso? Como é que você olha para alguém e fala assim, calma,
Você não vai me pautar não, deixa eu te pautar agora. Com permissão da coisa, você não vai vir com a câmera na mão dizer para mim como é que é a minha história. Ouça-me, deixa, as vozes, as flores não falam, mas elas exalam o perfume que roubou de ti, diz lá o poeta do Cartola, da nossa grande mangueira. Como é que um cara percebe isso? Como é que devias vir, olha só, olha a poesia linda, devias vir para ver o meu brilho, meus olhos brilhando. Como é que um poeta enxerga isso? Do Morro da Mangueira num barraco de zinco. Que resposta fantástica um cara dá? Então, quer dizer, a poesia, a literatura, ela nos faz perceber coisas que as pessoas não querem enxergar, que é a verdade. E a verdade não parte do princípio da sua visão de mundo, parte do princípio da visão de mundo de quem está sendo oprimido. Você falou que não faz sentido. Sentido é um verbo derivado do latim sentire, de onde também deriva a palavra sentença. E aí eu queria te perguntar, houve alguém responsabilizado por essa chacina? Houve. Geralmente não. Houve. Mas a questão, se a gente pega historicamente, se você pega toda a literatura criminal de justiça do Brasil pré-chacina, você olha para Candelária, automaticamente condenando aqueles meninos, porque eram meninos de rua, eram pivetes. 8 pivetes. Então já condenaram. Você pega as crianças de Jacari, que sumiram com o corpo, você já automaticamente liga o crime. Quando você pega Carandiru, lógico, tem que ser assassinado. Um monte de bandido, um monte de preso, um monte de pessoas. O Estado já tinha condenado e deu a sentença de morte. 111 mortos. 111. Então, quando você pega Colombiana, são sem terras, entendeu? São pessoas desocupadas. Então você já condena. Quando você olha para a favela e mata alguém, a primeira leitura social de quem escreve do lado de cá é dizer, primeiro, ele já bota na voz ativa. Flávio Negão é bandido. Não é suspeito não. Quando é um rico, o cara bota que é suspeito. Ele muda a posição e ele condena. Quando você olha, então, quer dizer, para fazer justiça, a gente sabia que essa justiça levaria tempo. E eu não podia me preocupar imediatamente com essa justiça que estava no tribunal, que é condenar essas pessoas, os cavalos corredores. Até porque todo mundo temia os cavalos corredores. Porque os cavalos corredores é oriundo dessa história da milícia do Brasil. É a origem, né? É a origem disso tudo, quer dizer, o que acontecia com o Esquadrão da Morte, o que acontecia com toda essa estrutura do Hélio Vigio, não sei se você lembra muito bem do Hélio Vigio. Que chegaram à presidência da República, com o escritório do crime, né? Que chegaram à presidência da República. Então, essa milícia, ela tá esparramada no seio dessa terra mãe gentil, está dominando essa cidade, porque isso vem desde 1534. Quando a gente olha para o Brasil, a história do Brasil, em 1534, o rei de Portugal, ele divide o Brasil em 15 capitanias hereditárias. Só 2 deram mais ou menos certo, a de São Vicente e a de Pernambuco. As outras não deram nada certo. E não é que dá certo, eles tinham que doar para a coroa portuguesa, vieram para explorar a gente, para explorar os índios, entendeu? Trouxeram os negros para ser explorados, e até hoje somos explorados. É uma sociedade injusta, nós não somos uma sociedade pobre, nós temos uma elite pobre intelectualmente. Isso reflete, Caio, diretamente num dos poderes da República, que é o Judiciário, porque o Judiciário é um dos corresponsáveis pela manutenção desse status quo de colônia, de colonizadores e colonizados, porque a gente vê o retrato do sistema penitenciário brasileiro é composto por negros e pobres. E as vítimas de todas essas chacinas, igualmente, negros e pobres. Preferencialmente, quando eu fiz isso, eu peguei a imprensa e falei que a imprensa, calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos parar, eu vou pegar um negro, eu vou andar com cocaína e o cara negro vai andar sem nada. Vamos ver quem a polícia para? A polícia parava o negro, não parava eu com cocaína no bolso, não era drogado, mas eu fazia esse teste social. E acontecia muito isso no Brasil. Então, quer dizer, reparar socialmente era você primeiro mudar a pauta de visão do mundo de quem morava do lado da cidade solar, que era a cidade de Ipanema, Leblon, Copacabana, Barra da Tijuca. O lado de lá era um lado criminalizado, era um lado pobre, era um lado, como você falou, desalmado, né? Pronto para ser extinto e exterminado. Companheiros e companheiras, vocês estão vendo neste primeiro bloco a vida deste homem fantástico, de uma grandeza, de um humanismo
defensor dos direitos humanos, com a responsabilidade de assumir compromissos. E nós vamos, daqui a pouco, no próximo bloco, falar das eleições americanas, porque o Caio pediu asilo e mora nos Estados Unidos. E nós vamos saber um pouquinho de como é esse lado do norte com relação à escolha dos seus governantes. Até já. Você está ouvindo o podcast em modo turbo do programa Encontro com a Justiça. A apresentação, Dr. Ciro Darlan. Apoio cultural, Videira Investe Empreendimentos. Encontro com a Justiça. 11 anos comunicando. Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir seu voto. Ligue 1491 e denuncie.